Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BitTalk2C. Eu sou o Bravo Eu sou o Charlie. e hoje, dando seguimento à nossa série Bitcoin, a gente vai iniciar a parte 5, que a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante para quem está entrando nesse mercado, que são as wallets, ou as carteiras, como armazenar, como você conseguir guardar os seus Bitcoins. Correto, Charlie? Corretíssimo. Esse tema é também de extrema importância, como todos são, tá? Mas nós vamos passar aqui sobre o que é uma wallet, como ela funciona, questões de segurança, tipos dela. Então, nós vamos dar um papo bem mais abrangente de como você guardar os seus bitcoins de forma rápida, segura e os prós e contras de cada wallet, de cada Maravilha. carteira. Maravilha. Então vamos começar explicando para o pessoal que já escutou os outros episódios, você já tem um conhecimento, digamos aí, um pouco mais profundo aí de todos os itens, toda a estrutura do Bitcoin, o que é uma wallet do Bitcoin, né? O que é uma carteira e que paralelo a gente talvez poderia fazer para ficar um pouco mais realista ali com o dia a dia do pessoal. Então, Charlie, vamos definir para eles ali o que é uma wallet do Bitcoin. Claro, é muito simples, né? É um software ou um dispositivo que armazena as chaves necessárias para acessar e gerenciar os seus bitcoins, tá? Por que isso? Uma analogia com a sua carteira que guarda as suas notas de dinheiro, de real, de dólar, enfim, é, você tem acesso direto aos seus bitcoins se você abrir a sua carteira. Com a carteira do Bitcoin, a sua carteira ela funciona como uma chave para acessar os seus bitcoins que não ficam guardados na sua carteira, eles ficam na blockchain, tá? Na cadeia de blocos. Lá é onde os seus bitcoins estão, tá? No seu endereço que está na blockchain. E a sua carteira é um armazenador, né, um cofre, para você poder acessar a blockchain e poder ter acesso aos bitcoins, tá? Então seria essa uma analogia, também uma analogia outra que é melhor, como uma chave com um cofre digital, e onde esse cofre é a própria blockchain, né? Então se a gente parar para pensar, é como se você tivesse realmente uma chave virtual, onde você insere ela dentro de como se fosse uma senha para acessar o seu aplicativo do banco, tá? Você coloca a sua senha no aplicativo do banco e você vai conseguir ver o seu saldo. Então essa é a analogia mais básica com a carteira do Bitcoin. Perfeito, perfeito. Então, basicamente, você não, a posse, quando a gente fala de ter os bitcoins guardados em carteira, não é que eles estejam fora da blockchain, né? Então, assim, eles sempre estão dentro da blockchain, só que a carteira, como o Charlie, né, falou, né, ela te dá o acesso a uma ponte de entrada para você acessar essa estrada chamada blockchain, mover de um lado para o outro ali dentro e fechar a porta quando você quiser. Vai ficar sempre guardado nesse teu cofre digital. Então, muito bom exemplo, Charlie, do que seria essa carteira. Vamos explicar para eles, então, assim, beleza, isso é o conceito básico para o pessoal entender o que é carteira. Quando se cria uma carteira, acho que a maioria já deve ter ouvido que tem um negócio das 12 palavras, tem o meu endereço, tem a tal da chave pública, a chave privada. Vamos tentar quebrar, fazer um breakdown ali para o pessoal tentar entender um pouco mais. Como é que é dividido isso daí, Charlie? Chave privada, chave pública, o que significa? A, a importância disso é a gente entender justamente como as coisas funcionam, né? Então, no Bitcoin, para você ter realmente a propriedade real dos seus Bitcoins, que é diferente de você ter o dinheiro no seu banco. O dinheiro no seu banco, a princípio, ele é do banco. O banco tem uma dívida com você. Tem a questão da garantia, do dinheiro que está lá no seu saldo, tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, mas enfim, é um terceiro, é um intermediário. O banco é um intermediário. Com o Bitcoin, não. Com o Bitcoin, você é o dono do seu dinheiro, como nós explicamos em episódios passados. Mas para a gente explicar como que a wallet funciona, a gente precisa explicar dois conceitos bem importantes, que é o conceito de chave pública e chave privada, tá? A chave pública é o ponto de entrada para você receber bitcoins, tá? É como se você estivesse falando, olha, aqui tá a minha agência e a minha conta corrente aqui do meu banco X, tá? E você pode me dar dinheiro aqui, né? A pessoa que está recebendo essas informações, ela não, com a agência e a conta corrente, ela não vai ter acesso ao seu dinheiro, aos seus investimentos, tudo que está lá dentro, né? Ela só vai conseguir te enviar bitcoins para isso, tá? Então você consegue gerar, tá, um endereço de recebimento de bitcoins com a chave pública. É dessa forma que você fala para uma pessoa te enviar bitcoins, tá? É dando pegando a sua chave pública e gerando um endereço de bitcoin, tá? E você tem a possibilidade até de gerar endereços múltiplos, né, Bravo?
Isso daí é Exato. bem interessante também. Bem legal. Através da tua chave pública, você consegue, praticamente de forma infinita, né, gerar diferentes endereços derivados, porque é uma codificação, a gente está tentando falar num termo mais simples aqui para vocês entenderem, mas quando a gente fala chave pública e chave privada, é uma sopa de letrinha, né, muito grande, que ao passo que os anos foram passando, a gente conseguiu transformar isso de uma forma mais amigável para quem utiliza. Então hoje você tem endereços, você tem a tal das 12 palavras para você guardar, que é a sua chave privada, em forma de palavras em inglês, que são um pouco mais fáceis de você escrever e não perder, enfim. Você hoje está muito mais simples e mais facilitado manusear essas informações. Um outro paralelo que eu queria colocar aqui, eu achei muito interessante esse exemplo que você falou da agência da conta. A agência da conta, como você colocou, seria a sua chave pública, ou seja, ninguém consegue te roubar sabendo a sua agência e conta. É só sabe o seu endereço para poder mandar saldo, mas ele não consegue tirar. Para tirar, você precisa ter a senha, né, que seria o equivalente à sua chave privada. Um outro exemplo, para ficar um pouco mais visual ainda, seria você pensar num estacionamento, onde está cheio de carros. O estacionamento seria, vamos dizer, a blockchain, e os carros seriam as infinitas carteiras que existem dentro dessa blockchain. Cada carro tem uma placa, né? Então você identifica os carros através da placa, você pode chegar até o carro, mas você não consegue ligar esse carro e mover ele só sabendo a placa, você precisa da chave. Então esse é sempre o paralelo que toda vez que vocês ouvirem, escutarem os termos chave pública e chave privada, sempre entendam como sendo chave pública algo que não tem o menor risco para você, muito pelo contrário, é um endereço para que as pessoas possam te enviar. Obviamente que se você disponibilizar o teu endereço público, as pessoas vão conseguir ver o seu saldo, mas não vão conseguir mover. Né? Isso é interessante também do pessoal saber, porque o fato de ser uma blockchain, ser um ambiente 100% transparente, se você não faz um nível de segurança de a cada transação você gerar uma nova carteira para você poder, um novo endereço para você poder ir tendo um pouquinho mais de privacidade, você guarda sempre na mesmo endereço. Eventualmente, se você for passar esse endereço para alguém te fazer um pagamento, por exemplo, essa pessoa vai saber quanto que tem no saldo, porque ela vai puxar diretamente da blockchain, só que ela não consegue mover nada. Então essa é a grande diferença entre chave pública e chave privada. Isso que o Charlie falou é muito interessante, porque através dessa chave pública, como é um sistema, um software matemático, você consegue construir infinitos endereços derivados desse. Então a cada vez que você gera um endereço novo, que é sempre proveniente dessa tua chave pública, você consegue, entre aspas, esconder um pouco do saldo, porque você sempre vai recebendo, por exemplo, estou fazendo uma transação com o Charlie, ele vai me mandar meio Bitcoin para um endereço que eu gerei para ele. Beleza, eu recebi esse meio Bitcoin. Aí eu tenho o Tango, que quer me mandar um Bitcoin, eu gero uma outra carteira e mando para ele. Quando eu gerar essa outra carteira e mandar para o Tango, se ele for olhar na blockchain, essa carteira vai estar zerada. Ele não vai ver o saldo que o Charlie me mandou, por exemplo, porque o Charlie me mandou numa outra carteira que é derivada da minha chave pública. E dessa forma você vai conseguindo gerar camadas ali de um pouco mais de privacidade. Exatamente. É como a placa do carro, é como se toda vez que você fosse andar de carro, você andasse com um carro diferente, com a mesma placa. Né? Excelente e, exemplo. Vou andar de placa, vou andar de carro hoje, aí eu vou andar com o Onix, aí amanhã eu ando com um Polo, aí outro dia, enfim. Então você vai sempre mudando de veículo para que fique mais difícil, né? Se um agente, obviamente, malicioso quiser fazer isso, não saber que veículo você está rodando, né? Para não, justamente porque quanto mais você tem, mais você vira um alvo. Né? Então a gente sempre tem que pensar nessa questão de segurança, tá? É sempre interessante você deixar suas transações mais privadas possível, já que o Bitcoin ele tem um sistema de semi-anonimato, tá? E obviamente que sempre que você emite, né, seu endereço de carteira para um terceiro, ele vai saber que aquele endereço de carteira é seu. Né? Então, o que a gente chama de doxar aquele endereço. Ele vai se tornar público para pessoas terceiras. Tá? Obviamente que isso tem que sempre ser ajustado de acordo com a sua realidade. Tá? Exato, e é interessante também isso, que, por exemplo, se você vai fazer comprou, a gente falou no último episódio sobre custódia e autocustódia, né? Então, por exemplo, você comprou seus bitcoins, comprou sua fração de bitcoin numa exchange, numa corretora, onde você comprou nessa corretora e, por exemplo, você está aqui no Brasil, você fez todo o procedimento ali que a gente chama de KYC, ou seja, você passou seus dados e tudo mais. Quando você fizer um saque dessa corretora, você vai ter que botar o teu endereço, né? Inevitável. Só que aí você gera um novo endereço, né, derivado da sua chave pública, ou seja, você vai pegar um outro carro para andar, pegando o exemplo do Charlie, mas sempre todos os carros estão no documento com o mesmo dono, que é você. Né? Então você vai passar para a exchange te passar o teu saldo, para você fazer o seu saque, um endereço que você não tenha saldo. Porque se
amanhã alguém quiser rastrear, vão rastrear uma carteira que só vai ter aquele saldo que você tirou da exchange, não o teu saldo que você guarda para o futuro, por exemplo, né? Então esse é sempre importante mencionar isso para não esquecer de colocar sempre uma nova carteira a cada transação, que é uma boa prática de segurança. Vamos falar um pouquinho de chave pública, de chave privada também, Charlie. Qual que é a recomendação quando você gera a sua carteira e você está com a tua chave privada? O que fazer? O que significa essa chave privada? A chave privada, ela vai ser literalmente a chave para acessarem a sua conta do banco, tá? Então, se você perder a sua chave para acesso, pessoas vão poder te roubar, tá? Então, você tem que ter métodos de proteger isso. Com o Bitcoin, você tem alguns mecanismos de fazer isso e o mais usual é você anotar essa chave num papel físico, caneta de preferência, tá? Que é o método mais simples que tem, e guardar isso num local seguro dentro da sua residência, ou fazer outros backups e guardar com familiares, por exemplo, mãe, pai, filho, enfim, que você tenha completo confiança, tá? Porque toda carteira de Bitcoin, independente do tipo dela, sempre vai ter a chave pública e a chave privada. Tá? A chave privada, hoje, como o Bravo falou, com o tempo foi modificando e hoje nós temos o quê? Palavras em inglês, que essas palavras, na sequência correta, elas vão ser codificadas pelo software da carteira e vão ser uma camada de segurança e que elas são a sua chave para acessar a carteira. Tá? Então pode ter 12 palavras, pode ter 24 palavras, que é o usual. Tem até mais palavras, com algumas carteiras que oferecem até 36 palavras. Mas que, a princípio, se você não perder elas, não tem por que você se preocupar de ser roubado ou de você nunca mais conseguir acessar os seus fundos. Tá? Porque como a gente tinha falado em episódios anteriores, o Bitcoin não tem um saque nem um 0800 para você ligar. E nem um esqueci minha senha, né? Que é o que o pessoal mais teme, né? O pessoal mais tem medo, fala, mas e se eu esquecer? E se eu anotar e perder? Aí realmente não vai ter o que fazer, infelizmente. Eu queria só comentar, antes de deixar você seguir, que o que mais me fascina quando a gente fala de Bitcoin e tudo mais, esse exemplo que você falou, com toda a tecnologia, dinheiro digital, tudo sendo feito pela internet, transmissão sem fronteiras, tudo que a gente vem conversando nos últimos episódios, quando você vai guardar a tua senha, você vai precisar de um papel e de uma caneta, né? Isso é uma loucura. Você não vai poder... Analógico. Então, por mais que ele seja altamente tecnológico, você vai voltar entre aspas, a idade da pedra. Você vai precisar de um papel e de uma caneta. Então, assim, só para antes de passar a palavra para o Charles de novo, pessoal, guardar a chave privada é papel e caneta literal, não é foto no celular, não é arquivo no Drive, não é arquivo TXT do computador. Assim, a gente tem incontáveis histórias, né, que a gente acompanha na internet, obviamente, de youtubers, de pessoas que são mais famosas nesse meio, que tomaram um hack, que perderam seus fundos por coisas assim que você fala, cara, até ele sabia do risco, mas ele, no excesso de segurança, no excesso de já estou nesse mercado há muito tempo, cometeu um erro banal, que é, por exemplo, deixar suas 12 palavras num negocinho, como é que chama? Aquelas etiquetinhas coloridas que você tem do computador virtuais, deixou no desktop, estava fazendo uma live, durante a live com as 12 palavras dele abertas ali no desktop do computador. E aí alguém, obviamente, durante a live viu as 12 palavras, pegou, abriu a carteira do cara e moveu os fundos. Então, assim, quando se trata de carteira de Bitcoin, seja ela para o futuro, seja ela para você fazer compra e venda rápida, sempre papel e caneta. Não tirem foto, não salvem no Drive, não mandem por e-mail, não salvem no computador, mas meu computador eu uso pouco. Não interessa. Sempre papel e caneta da forma mais analógica possível. Exatamente. E tem uma diferença muito grande da carteira que você tem na corretora, porque a carteira que você tem na corretora não é sua. Tá? Tanto é que quando você cria uma carteira numa corretora, na verdade, aquilo é uma carteira de investimento naquela corretora. Tá? A corretora em si tem a carteira dela, onde provavelmente, se devem ser várias, né? Óbvio, dependendo do tamanho da corretora, mas sempre geralmente é mais do que uma, né? Onde ela guarda os bitcoins, enfim, todas as moedas que elas têm, para poder girar o negócio dela, tá? E você não tem acesso a isso. Então, a sua conta na corretora é só uma conta corrente, não é uma carteira de Bitcoin. Por mais que tenha um endereço, tá? Aquele endereço de Bitcoin foi gerado a partir das chaves da corretora, tá? Então tem que ter essa diferenciação, tanto é que a gente nunca recomenda. Nunca deixe os seus Bitcoins de médio e longo prazo em corretoras. Corretora é para você fazer um trade, para você fazer algo rápido, mas nunca para fazer armazenamento de um tempo mais razoável, tá, gente?
Exatamente, só complementando, né? Por isso até que quando você cria uma conta na corretora, você não precisa das 12 palavras. Talvez você que está ouvindo isso aí e fala, mas eu tenho carteira dentro da minha corretora e nunca me deram 12 palavras. Justamente, porque você tem acesso a uma carteira da corretora. Essa carteira não é sua, você não tem acesso direto à tua carteira, né? São derivações da carteira da corretora. Para cada pessoa que entra, né, e cria uma conta, se gera, como a gente falou antes, né, infinitos endereços públicos, se geram um endereço para cada pessoa que vai entrar nessa corretora, e com isso todo o saldo que é enviado para lá está nessa conta da corretora. Ela só disponibiliza para você utilizar dentro da plataforma. Por isso que se você sair dela, ou se ela quebrar, ou se ela sumir amanhã, você já não acessa mais, né? Você não tem as 12 palavras ou 24 palavras da chave privada para que você possa abrir num outro equipamento ou num outro software e ter acesso aos seus bitcoins. Exatamente. E tem ainda mais uma camada de segurança, que ela é mais interessante, que é as seed phrases, né? As frases semente. Por quê? Você tem suas 12 palavras, mas me imagina que eu quero criar uma camada de segurança maior. Eu quero criar uma 13ª palavra. Então você vai criar uma frase, pode ser uma palavra também, e aí é completamente livre. Você pode botar quantos caracteres você quiser, você pode colocar caracteres especiais, enfim, você pode ser criativo ao máximo. Então você vai colocar uma palavra ou uma frase, tá? Que vai ser uma proteção adicional em cima das suas 12 palavras. Só que aí vai mais um risco no sentido do backup, tá? Que se você perder essa 13ª palavra, você automaticamente perde as 12 também. Como você está colocando uma camada acima de proteção, então sempre tenha essa questão em mente de escrever a sua frase semente, tá? Ou sua seed phrase, num papel. E, de preferência, deixar as 12 palavras e a seed phrase em locais diferentes, tá? Para que, se alguma coisa acontecer, como, por exemplo, ou você, tá? Ou uma pessoa que está guardando isso para você, nunca tudo está no mesmo lugar. Tá? Então, isso é geralmente uma coisa que é bem importante, que a gente recomenda. Exato. Agora a gente falou bastante coisa, vamos tentar recapitular. Então, assim, basicamente, quando você cria uma carteira, a gente vai discutir daqui a pouco os tipos de carteira que existem, as formas que você pode fazer, uma coisa é sempre igual para todos. Quando você cria a tua carteira, seja ela o tipo que for, você vai receber 12 palavras ou 24 palavras, como o Charlie falou, que vão ser as suas chaves privadas, as suas palavras mais importantes que você deve guardar no papel, tá? Então, assim, essas 12 ou 24 palavras, ela é a sua chave privada, é a sua carteira que a gente chama standard, né? Então, ou seja, é o padrão, é o que veio de fábrica, foi gerado da blockchain, e essa é o teu acesso ao teu cofre. A 13ª palavra, que o Charlie comentou agora, é uma camada de proteção, é o que a gente chama de carteira escondida, ou hidden wallet, né, que vem do termo do inglês, que basicamente é você gerar uma 13ª palavra, como ele acabou de falar, que abre uma outra carteira dentro da mesma carteira, uma derivada dessa carteira. Então, vamos dizer que alguém teve acesso às suas 12 palavras, ele vai abrir a sua carteira padrão e não vai ver nada lá, porque o teu saldo está na 13ª. Ou até você pode falar, não, eu vou deixar uma farpela, vou deixar um saldo pequeno nessa carteira padrão, para caso, vamos dizer, um bandido consiga acessar, ele vai achar que pegou tudo, só que o meu saldo maior está na minha 13ª palavra, que abre essa carteira escondida onde está o meu saldo maior. Então esse é um formato que habilita N possibilidades quando você vai falar, por exemplo, de passar patrimônio para frente, né? Digamos que você é um pai ou uma mãe, você está montando esse patrimônio para você e para os seus filhos no futuro, e você pode dividir isso como você quiser. Você tem as suas 12 palavras, que é a sua carteira padrão da tua família, e você abre uma 13ª palavra para cada filho seu, né? Cria uma palavra para o filho primogênito, para o filho do meio, para o filho caçula, que vão abrir carteiras diferentes com saldo para cada um. Ou seja, cada um vai ter a sua individualidade, vai ter acesso ao seu saldo, sem mexer no do outro e sem poder mexer no seu. Então, assim, é uma possibilidade de você fazer divisão de patrimônio da maneira que você quiser e com um grau de segurança que a gente nunca viu na nossa vida, tá? Então, isso realmente é algo que até hoje em dia o pessoal vem estudando como fazer isso de um formato mais amigável, né? Principalmente para as pessoas mais antigas que não lidam muito bem com tecnologia, porque é um formato interessantíssimo para você conseguir guardar e dividir o teu patrimônio da forma mais justa, evitando brigas entre filhos, briga entre mulher e criança, entre filho e ex-mulher. Você consegue fazer uma divisão patrimonial perfeita utilizando essa tecnologia das 12 palavras mais a 13ª. Então pode ter ficado a dúvida. Então eu posso criar várias 13ª palavras? Exatamente. Você tem as 12 e mais um. 12 e mais um. Então você pode ir criando várias. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem as suas 12 palavras, você cria uma chamada abacate. Você tem que escrever
você criou ela com letras minúsculas, sem espaço, sem nada. Beleza, é assim que você tem que escrever. Se porventura você escrever agora na 13ª palavra abacate com um A maiúsculo, vai abrir uma outra carteira que não é a primeira, porque a que você criou, ela é key sensitive, ou seja, se você escreveu com caixa alta, você vai ter que escrever com caixa alta para poder abrir ela. Se você escreveu a primeira letra com caixa alta e o resto minúscula, você vai ter que fazer dessa forma. Então é exatamente como é escrito, é como você vai utilizar para poder fazer a abertura. É um sistema de chave e fechadura perfeito. Se você alterou qualquer detalhe, você já não consegue encaixar essa chave na fechadura, ela não vai abrir. Tá? Então é só para tentar recapitular um pouquinho do que significa isso. Mas esse é um passo também de segurança já, né, um pouquinho mais avançado para o pessoal que está entrando. Exatamente. Então assim, gente, vimos aqui como uma wallet funciona, tá? Vimos o que é uma wallet e vimos os métodos de segurança para você poder ter um backup, para você ter o armazenamento, né, para você não minimizar os riscos de perda e roubo da carteira, tá? Das suas chaves. Então agora vamos passar para como utilizar essa carteira. Né? Então assim, toda wallet do Bitcoin é um processo muito semelhante, independente da interface, tá? Sempre vamos ter o processo básico da criação de carteira, que é todo aplicativo que você baixar, seja no celular, seja no desktop, ou seja até offline, enfim, você vai ter o processo de criar a carteira e geração da chave privada que nós mencionamos. Vai anotar as palavras e beleza, vai habilitar para você poder fazer recebimento e envio. E aí você vai ter justamente os botões de envio e recebimento de Bitcoin. Nesses botões de recebimento, por exemplo, criei uma conta numa corretora, comprei meus primeiros Bitcoins e eu quero receber agora na minha carteira do meu celular, por exemplo. Você vai clicar no botão de receber e nesse botão de receber vai ter um endereço hexadecimal ali dentro que vai ter várias letras e números ali. Você vai copiar todo esse string, né, essa cadeia de caracteres, vai colocar lá na sua corretora para receber os Bitcoins, para enviar da corretora para a sua carteira e vai colocar enviar. Sempre recomendamos que verifique cuidadosamente os caracteres, tá? Porque como o Bravo falou, é sensitivo, tá? Ou seja, se você errar uma única letra, você vai perder os seus Bitcoins. Então é sempre muito importante se certificar 3, 4, 5, 10 vezes antes, porque realmente não tem volta. A partir do momento que você enviou seus Bitcoins da sua corretora, por exemplo, para a sua carteira, se estiver alguma coisa errada, realmente você não vai receber seus Bitcoins. Tá? Então essa é uma importância bem grande de você sempre verificar isso. Tá? Exato, e é interessante porque assim, hoje ficou até um pouco melhor isso, né? Antigamente você tinha um certo grau de liberdade, por exemplo, se você copiasse a tua carteira e colasse com copia e cola, né? Copiou a tua carteira, colou lá no local da tua corretora que você vai colocar o endereço para você sacar os teus bitcoins. Se você colasse 2 vezes, 3 vezes o endereço, ele ia somando, né? O que você vai colando os endereços um no outro. Há uns anos atrás, a corretora nem te avisava. Ela ia deixar ali como opção, você dava o send para enviar e ir embora. Hoje em dia, se você copiar e colar, por exemplo, 2 vezes, ele já vai te falar que está num formato ou num tamanho que não faz parte da rede do Bitcoin. Aí você vai verificar, não, eu copiei e colei na hora, apertei 2 vezes ali, por isso que ficou tão grande. Então assim, hoje em dia você já tem até, a tecnologia vai avançando, vai ficando mais user-friendly a coisa, né? Vai protegendo mais o usuário de fazer besteira, mas ainda assim, se você copiar e colar, e sei lá, às vezes quando você vai dar o Ctrl+C, Ctrl+V, você encostou no B do teclado e aí somou mais uma letra. Se você não olhar e não perceber que tem uma letrinha a mais ali, você vai estar mandando para um outro endereço. Talvez seja até um endereço que nem existe. Ou seja, você vai estar queimando, né, os bitcoins e deixando mais escasso, você está ajudando o valor do Bitcoin a ficar mais alto no futuro. Então é sempre realmente muito importante ter a boa prática de fazer copiar, cola num outro lugar para você ver se você está colando o endereço certo, porque existem alguns vírus, alguns malwares em computador que quando você copia e cola, ele cola a carteira do hacker e não a carteira que você copiou. Então é sempre bom também verificar isso. Então copiou a tua carteira, cola num arquivo TXT, vê se você está realmente copiando o endereço correto, depois joga lá na corretora e confere ali os 4 primeiros algoritmos, os 4 primeiros caracteres iniciais, os 4 últimos, para você poder avaliar se é a carteira que você está enviando mesmo. Obviamente, assim, com o tempo você não vai olhar mais cada caractere da carteira. Você olha os 4 primeiros, os 4 últimos, e aí você já entende que os do meio ali estão ok, porque você copiou o arquivo correto. Exatamente. Então lembrando, vocês podem, esse endereço da carteira não tem o menor problema ser divulgado, tá? Isso não é a sua chave privada, tá? Então agora nós vamos passar para os tipos de carteira, né? E em tipos de carteira nós temos majoritariamente 2 grupos, tá? Que são as carteiras quentes e as carteiras frias.
tá? E o que são as carteiras quentes, né? Elas são carteiras mais práticas, só que elas têm não é um problema, né? Elas são um pouco menos seguras contra ataques, tá? E para as carteiras quentes, nós temos dois tipos, tá? Nós temos, na verdade, 3, né? O mobile, que é para celular, desktop, que é para aplicações com computador que não se move, né? E aplicações web, né? Que fica ali o ícone no seu navegador, tá? Quais são as vantagens ali? Você tem conveniência e facilidade de uso, porque é mais rápido, né? Então você tem essa questão da facilidade e da conveniência. Quais são as desvantagens? Você tem um risco de segurança, por quê? Todo o processo que você fez para criar essa carteira, você fez online. Então, como a gente comentou no início do episódio, o Bravo comentou bem sobre isso, se você tiver algum vírus no seu computador, no seu celular, no seu laptop, que esteja, por exemplo, gravando o que você digita ou vendo a sua tela, o hacker ele pode roubar essas informações e aí quando você colocar saldo na carteira, você ter isso ser subtraído da sua posse, tá? E nós temos aqui algumas, tá, genéricas, tá, para vocês poderem se familiarizar. Eu vou colocar aqui, a gente vai colocar na descrição um site, que é o site do bitcoin.org, tá? Lá você tem um site em português também, é só selecionar, tá? E no próprio site do Bitcoin você tem algumas carteiras que você pode baixar, tá? Mas por exemplo, para desktop, você teria carteiras da Exodus, que foi uma das quais eu já utilizei. Você tem carteiras da Electrum, você tem carteiras de mobile, você tem a Blue Wallet, a Trust Wallet, você tem a Web, você tem a Blockchain, você tem a Coinbase. Então assim, hoje você tem diversas carteiras, tá, que foram surgindo, e o que vai ter de diferente de cada uma? Vai ser mais a interface, tá? Então a interface às vezes pode ter uma cor diferente, pode ter uma familiaridade melhor para o usuário, tá? E mais perfumaria ali, eu diria, tá? Porque o core, né, o principal de uma carteira sempre vai ter, que é a geração das suas chaves, a visualização do seu saldo, para você enviar e poder você receber Bitcoin, tá? Fora isso, o resto perfumaria UI, né? Perfumaria, tá, gente? Não precisa de mais nada. Se tiver uma interface desse jeito, acabou, é tudo que você precisa, tá? Mas fora isso, também a gente tem um step acima, que é quando eu diria que você já tem uma quantidade maior, tá? E eu passo aqui pro Bravo para ele poder falar sobre as famosas carteiras frias. Maravilha, maravilha. Só um comentário para quem gosta de uma carteira visualmente bonita. Eu também comecei pela Exodus por conta do Charlie me recomendou ela na época, e é uma carteira que envelheceu muito bem, né? Porque de 6, 7 anos para cá ela continua elegante, bonita, né? Com sons de recebimento e de envio. Então assim, ela dá uma experiência para o usuário realmente diferenciada. Mas assim, na prática foi o que o Charlie falou, né? Não faz a menor diferença para a usabilidade. É a questão da segurança, que a gente sempre preza muito, e quanto mais vocês estudarem, vocês vão ver que vocês vão dar mais valor a isso. Então realmente ter bastante atenção. Minha recomendação, só para fechar esse assunto de Hot Wallet, se você quer testar inicialmente, está começando agora, baixa uma carteira dessas que a gente vai colocar aqui na descrição, para o celular, para você sentir como é que é. Hoje em dia quase ninguém mais utiliza o computador no dia a dia mesmo, né? Então baixa uma carteira do celular que seja confiável. Tenda a sempre a fazer com que o seu celular também seja um ambiente limpo, né? Não seja um ambiente onde você baixa muita coisa, que você possa ter algum tipo de vírus também, porque isso pode prejudicar. E teria as carteiras que ficam no navegador, né? As extensões, que também são possíveis de utilizar, mas assim, para saldos muito pequenos, para você que está testando realmente agora, está começando, vou mandar um pouquinho, vou enviar, vou comprar, vou guardar aqui, vou desligar aqui o computador, vou restaurar essa carteira num outro computador para ver se ela vai aparecer meu saldo, fazer esses pequenos exercícios, né? E aí depois você vai para uma carteira desktop realmente, que você vai instalar dentro do teu computador, que ela tem senha de entrada também, como se fosse qualquer outro programa. Então eu acho que são camadas ali que a pessoa tem que ir, né, ao pouco a pouco entrando, para ela poder se sentir um pouco mais à vontade com cada tipo. E aí, como você falou, chegou num certo patamar, aí a gente entra nas cold wallets, né, que são as carteiras frias. Quer comentar mais alguma coisa, Charlie? Não, só um adendo que para cada carteira que eu mencionei, ou que a gente vai mencionar aqui no decorrer do episódio, com certeza tem tutorial no YouTube. Com certeza. Então isso já passou de ser algo muito novo,
Então, assim, cada carteira que eu mencionei antes de ser uma carteira quente, pode procurar um tutorial no YouTube, vão ter de várias pessoas diferentes, de várias linguagens, enfim, idiomas. Então, se você gostou de uma carteira particular, pode ficar tranquilo que se tiver as funcionalidades básicas vai ser o essencial para você. Exato. E se você estiver escutando esse podcast aqui daqui a 10, 15, 20 anos, talvez essas carteiras não existam mais com o nome que elas têm hoje, né? As coisas vão evoluindo também. Bom, falando um pouco de cold wallet, né, que é o termo técnico que a gente utiliza, são as carteiras que são desconectadas da internet, por isso, né, a gente fala que é um grau, ela está num outro grau de segurança, né? Elas armazenam as chaves privadas completamente offline, o que é excelente para segurança, e a gente tem aí uma série de exemplos, né? Dentro dessas chamadas cold wallets, que são realmente devices, né? São equipamentos físicos onde você utiliza deles para poder gerar sua chave privada e poder acessar fisicamente com um toque, com uma aprovação que você vai apertar com o teu dedo. Isso dá um grau de segurança muito maior. Então, o que você faria, por exemplo, para enviar um saldo numa carteira quente, numa carteira que está instalada no teu computador, você só vai ali, aperta o botão e você aprovou essa transação, né? Quando você está numa cold wallet, você só vai conseguir aprovar essa transação no computador se você tiver com o seu aparelho, que é como se fosse um pendrive, vamos colocar assim, conectado ao computador, e você aperta na tela desse aparelho, né? E aí sim você consegue aprovar essa transação. Então ela te dá um grau de segurança muito maior, porque, por exemplo, se o seu computador tiver com algum vírus malicioso ou com um hacker observando, ele não conseguiria, através do teu computador, aprovar uma transação, porque ela só pode ser feita se você fisicamente apertar com o teu dedo, né, dentro dessa carteira que ela está ali contigo, fisicamente conectada no teu computador. Dentro dessas possibilidades, você tem o que a gente chama de hardware wallets, que são esses dispositivos físicos, né? Como exemplo aqui, as duas mais famosas que têm muitos anos de mercado são a Ledger e a Trezor, tá? São duas carteiras, eu particularmente possuo a Trezor, é uma carteira que eu tenho um grau de confiança muito grande, também tem uma boa aparência ali visual para o usuário. A Ledger, com o tempo, confesso que ouvi muitas coisas que não me agradaram em termos de segurança, mas é uma carteira que tem bastante tempo, então digo aí que também é uma carteira segura, mas eu preferiria a Trezor dentro dos dispositivos físicos que a gente tem hoje, né? Então existem muitos outros hoje, você tem aí, ao longo do tempo foram lançados, sei lá, mais 3 ou 4 ali, grandes marcas que tem hoje no mercado e tem uma relevância, mas se você for pro simples e pro fácil, Ledger e Trezor são duas excelentes opções para você poder realmente iniciar nesse campo de cold wallets, né, de wallets conectadas à internet. Aí você tem também as paper wallets, que isso é muito legal, né, Charlie, que é a impressão de chave privada em papel, né? Então basicamente você acessa um site, que também tem no site do bitcoin.org, e dentro desse site você vai seguindo ali, né, as dicas do próprio site para você poder gerar uma carteira de papel. Você vai gerar um arquivo e esse arquivo você imprime. Quando você imprimir, ele já vai sair com a sua carteira no papel, com a chave pública, com a chave privada ali para você poder guardar. Então uma carteira que você gera também offline, porque você vai acessar esse link, e esse link você não precisa estar conectado à internet. Depois que você acessa ele, você pode fazer a geração da carteira completamente fora da internet, né? Você pode desconectar a internet do seu computador para fazer isso. E por último, você tem o que a gente chama de air-gapped wallets, né, que são armazenamentos em dispositivos isolados da internet, ou seja, você não precisa nem sequer conectar ao computador, né? A Ledger e a Trezor que a gente comentou inicialmente, que são as hardware wallets, você pluga ela no computador, acessa a internet por ela, né, para que você faça a geração de da tua carteira, das tuas senhas, da tua chave privada. Só que assim, tem o grau de segurança, obviamente, porque você só vai conseguir fazer qualquer coisa se ela estiver conectada. Nas carteiras que são air-gapped, você consegue gerar como se fosse uma paper wallet, né? Só que você gera direto através dela, completamente desconectadas. Então isso aí também te dá um nível assim, gigantesco de segurança. Se você chega num patamar que você está ficcionado com segurança, porque você está ou com um saldo muito grande, ou sei lá, você é uma pessoa exposta publicamente o tempo todo, a air-gapped wallet, como acho que a Cold Card, né, é uma das mais conhecidas para esse fim, é realmente uma carteira que você vai estar num nível de segurança muito, muito grande, correto? Exatamente, você consegue, é o último patamar, né? Então é como se você estivesse acessando o software do Bitcoin e gerando a sua carteira, a sua chave privada de forma offline, né? Porque você consegue fazer essa conexão de forma offline com o software, tá? Então realmente é algo muito interessante, existem cursos especializados em fazer isso no mercado, tá? Você pode fazer isso com um pendrive qualquer, tá? Isso que é o mais interessante, né? Nunca tentei,
pessoalmente falando, né? Mas você pode pegar qualquer pendrive e transformar ele num hardware wallet e gerar as suas chaves de forma air-gapped, né, que a gente chama, que seria da tradução literal ali, com um pulo, você está pulando ali a conexão à internet. Né? Não tem nem tradução perfeita, né, para português. Air-gap seria lacuna de ar. Exato. Né, a desconexão realmente da internet. Exatamente. Então, assim, existem níveis para cada pessoa aí progredindo, principalmente com segurança em Bitcoin. Tá? Tudo vai muito da sua capacidade de correr risco e assimilar o custo-benefício e você ter grande quantidade de investimentos, e aí grande quantidade é de cada um, tá? De acordo com o patrimônio. Eu não tenho como dizer que se 10 mil é muito para você, ou é muito para mim, ou é pouco. Às vezes R$1.000 já é muito para alguém. Então, nesse sentido, faça sempre o dever de casa, independente se for qualquer tipo de carteira, guardar as suas chaves no papel, em local seguro, e de preferência colocar isso, fazer um backup com uma outra pessoa que não more que não more junto com você, porque se a gente for pegar casos na história da internet, de casas que foram queimadas, de papéis que foram rasgados, de HDs que foram pro lixão, e você nunca mais consegue ter acesso aos seus bitcoins. Não estamos falando nem de roubo e furto, estamos falando realmente de perda, tá? Exato. Então, nesse sentido, sempre a questão de segurança, por isso que a gente fala nos outros episódios, que o Bitcoin ele não só é o papel, ele não só tem o tema econômico, né? Ele tem a questão de responsabilidade. Então, você é o responsável pela segurança da sua conta. Então, você tem que tomar as medidas necessárias para que isso aconteça de forma robusta e que com o tempo que você vai guardando os bitcoins, você possa ter, o que o Bravo comentou, da questão da sucessão, né, a questão de herança. Né? Você não quer simplesmente jogar os seus bitcoins fora e que seus filhos, familiares não tenham acesso depois que você for daqui desse planeta. Né? Você quer que isso daí vá para sua família, né? Então é importante você planejar isso de uma forma segura e confiável. Exato, maravilha. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, você comentou um negócio interessante da quantidade, o que é muito para um, muito para outro. O que eu uso de exemplo, pessoalmente falando agora, é o seguinte: o que eu colocaria, por exemplo, eu tenho uma cold wallet onde eu guardo, né, um montante que eu quero levar para o futuro, para os meus filhos, para minha família. Esse montante é muito para mim. Você não precisa nem falar o que é muito, o que é pouco, mas é o muito para mim. Então ele está numa cold wallet. O que eu acho pouco para mim seria o equivalente ao que você bota numa carteira hoje. Sei lá, R$100, R$200 você bota na carteira e vai na rua, vai bater perna, vai no lugar A, no lugar B, e você se sente tranquilo. Se um ladrão for te pegar e levou R$150 na minha carteira, eu vou sentir, mas está tudo bem? Beleza. Esse montante é um montante que eu usaria, por exemplo, numa carteira de celular, numa mobile wallet, ou então numa carteira, uma hot wallet aqui conectada à extensão do Google Chrome, por exemplo. Isso é o valor que eu colocaria ali, que é um valor que, se eu perder, obviamente ninguém quer perder, mas é um valor que você não vai entrar em pânico, não vai ficar em desespero, não vai mudar a tua vida completamente. E os valores que são realmente mais relevantes para você, que você se sentiria muito mal se você perdesse, ou não conseguiria dormir, ou acabou meu casamento porque eu perdi todo o dinheiro, esse é o valor que você tem que colocar numa cold wallet. Né? Então quando você chega nesse valor, se você estiver entrando nesse mercado, você acumulou um montante, você fala, se eu perder isso aqui, não sei nem o que eu faço da minha vida mais, então talvez esse tenha chegado o momento de você adquirir uma cold wallet. A gente não falou de preço aqui, até porque os preços variam muito, né? E você pode estar escutando isso hoje, ou pode estar escutando daqui a 5, 10 anos e o preço vai estar totalmente diferente. Mas é claro, no momento atual, você comprar uma cold wallet é um valor relevante, né? Dependendo do modelo, pode chegar aí a R$1.500, R$2.000, R$3.000, dependendo do tipo e do modelo que você vai comprar. Mas quando você tem um montante que você já não consegue dormir mais, com medo de perder, então talvez isso pague o teu sono tranquilo. Tá? Então, assim, essa dinâmica do muito ou pouco, que todo mundo sempre pergunta, mas quanto? A partir de quanto eu posso colocar? A partir de quanto você consegue dormir tranquilo? Né? Esse é o melhor indicador possível, eu diria, para você poder dividir o teu patrimônio entre uma carteira de hot wallet e uma carteira cold wallet, que vai requerer, obviamente, um investimento. Exatamente, galera. Então, assim, nós vimos o que é uma wallet, né? É onde você guarda, é onde você tem acesso aos seus fundos. A gente viu como que ela funciona, a questão de chave pública e privada, né, que a sua chave pública não tem problema as pessoas terem acesso, e a sua chave privada guarde da forma que nós falamos, tá? Como utilizar, receber, envio, verificação de saldo, dicas de segurança e os tipos de wallet
para cada necessidade, tá? Nós vamos deixar na descrição do vídeo diversas wallets diferentes, né? Recomendo também ir no site do bitcoin.org, lá tem as recomendações dos próprios desenvolvedores do Bitcoin, com algumas classificações como segurança, interface, auditoria, enfim. Então tem diversas coisas que você pode mesmo ter alguns critérios pessoais para começar a utilizar determinada wallet, tá? Exato. Bom, para concluir, acho que você colocou muito bem, Thiago, todos os pontos aí. Vai estar muita coisa na descrição desse vídeo em particular para vocês também procurarem e terem um acesso mais seguro, né? Não cliquem em links aleatórios, não procure no Google de forma aleatória, porque existem muitos sites clonados, né? Então acaba você caindo num phishing, né, que a gente chama, e isso aí pode causar algum tipo de problema. Então sempre busque links com procedência, né? Isso você vai aprendendo com o tempo quando você vai entrando nesse mercado. Para concluir tudo que a gente conversou hoje, vou botar 3 pontos rápidos, que é: se você está buscando praticidade, está começando agora, use uma hot wallet, né? Tem a Trust Wallet, tem a Blue Wallet, tem várias outras ali que a gente vai colocar na descrição do vídeo também. Se você já está querendo um pouco mais de segurança, você já está nesse mercado, já entendeu um pouco mais a fundo, talvez seja o momento de você ir para hardware wallet com uma Ledger, uma Trezor, uma Bitbox. Tem vários outros hoje no mercado de opção, né, para todo tipo de gosto. Agora, se você quer um armazenamento máximo de segurança, realmente vai ter que ir para as AirGapped, né? A Paper Wallet, eu particularmente acho que não vale muito a pena, né? Acho que já passou desse momento, mas as AirGapped como a Cold Card, que é uma carteira caríssima, difícil até de você conseguir comprar no Brasil, eu acho que vale a pena quando você chega realmente num nível que você quer um grau máximo de segurança. E é isso, assim, eu acho que com todos esses pontos que a gente comentou aqui, Thiago, o pessoal está super bem conduzido, né, para entender um pouco mais das carteiras, entender, talvez a pessoa que está no ponto de corretora, estou na corretora e estou migrando pela primeira vez para uma carteira, e eu acho que esse episódio aqui foi fundamental para que o pessoal possa entender as opções, entender um pouco mais de como tomar essa decisão com base em segurança e no que a gente conversou, e tenho certeza que vai ajudar bastante o pessoal ali a tomar a decisão mais certeira aí, de acordo com a realidade de cada um. Concordo 100%. A gente nem chegou a falar da multisig, né? Assinaturas múltiplas, que aí é um outro papo, é um negócio realmente com a segurança assim estratosférica, né? Que você tem que ter 3 carteiras conectadas ao mesmo tempo, assinando por pessoas diferentes para poder acessar aquele fundo. Então, assim, é realmente num nível institucional, ou realmente famílias, né, muito ricas, tá? E é até um setup até bem difícil de fazer ele funcionar. Tem empresas, por exemplo, especializadas em fazer uma gestão desse tipo, em fornecer um setup, né, desse pronto para você, e é bem mais caro. Então, se vocês ouvirem falar, né, disso do inglês, que seria multisig ou assinaturas múltiplas, não fiquem muito confuso, mas é um patamar assim muito, muito acima de segurança que, ao meu ver, realmente só é necessário para um nível ali institucional, às vezes estados, né, empresas, para você poder chegar nesse patamar. Exato, isso que eu ia comentar. A multisig eu acho que é o caminho de todas as empresas que a gente está vendo cada vez mais entrando no Bitcoin, né, comprando, adquirindo para reserva. Não tem como não ser multisig, né? Então você precisa realmente, e é um setup bem complexo de fazer. Já vi multisig em teste de empresas americanas com 11 assinaturas diferentes, de cada um gerente, um gestor de cada área diferente da empresa, para poder fazer as assinaturas e liberar. Então, assim, o excesso de segurança também às vezes ele trava, né? Te deixa um pouco mais engessado. Mas quando você está mexendo, por exemplo, com um fundo de reserva de uma empresa que tem bilhões ou milhões em Bitcoin, você precisa disso, até porque você não vai ficar transacionando o tempo todo. Então, numa puxada ali, você pega todo mundo, faz as assinaturas e envia o que tem que enviar. E quando você está falando de nações, principalmente, né? A gente conversou sobre isso em alguns episódios anteriores, ali, por exemplo, El Salvador. Não tem como você deixar na mão de uma única pessoa, né? Tem que ter um multisig realmente ali de 10, 15 pessoas para poder garantir a segurança do país. Exatamente. Então, assim, espero que realmente esse episódio tenha elucidado bem para vocês os pontos sobre tudo que a gente falou, que tenha ficado claro como é que você vai melhorar a sua soberania financeira, né? Como que você vai conseguir ter realmente a posse dos seus bitcoins, e você vai ser o soberano econômico da sua vida. Ninguém vai controlar as suas finanças. Temos um bônus especial aqui para quem ouviu, tá, até o final. Nós estamos lançando aqui um e-book, né, eu posso dizer assim, mas é um glossário, tá, inicialmente, onde vai ter vários termos ali com as definições de cada um, para vocês não precisarem ficar voltando nos episódios, ouvindo, né? Às vezes isso é um pouco
que vai dar um pouco mais de trabalho, então nós decidimos ali colocar um glossário para vocês, tá? Com os principais termos que nós falamos até agora, sempre a ver com os episódios que nós estamos falando, tá? Também já tem alguns termos que não tem um episódio propriamente dito, mas nós chegamos a falar deles, tá? E botem nos comentários se tem algum termo que a gente falou aqui que vocês gostariam que fosse adicionado, porque a cada episódio esse glossário vai sendo atualizado e nós vamos colocar para vocês, tá? E para vocês acessarem, vai ter uma senha para vocês baixarem esse PDF, é completamente gratuito, tá? E a senha é o nome do canal, tá, gente? Então, Maravilha. fiquem tranquilos, tá? Baixem e bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham tido um ótimo episódio. Maravilhoso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O e-book está fantástico, é um e-book que vai ser vivo, então a cada episódio ele está sempre sendo atualizado. Aproveitem, estudem e se desenvolvam cada vez mais dentro dessa área maravilhosa que é o Bitcoin e principalmente a autocustódia. Sejam reis da sua própria riqueza, não terceirizem jamais e aprendam cada vez mais sobre segurança, porque isso é o que vai poder salvar você e a sua família. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos vemos no próximo, dando seguimento à nossa série Bitcoin. Um abraço e fiquem com Deus.